Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui no culto Paz do dos Senhor. jovens. Hoje não temos o Vitor porque a gente decidiu que vamos dedicar todo o tempo que a gente tem para essa live para falar sobre esse tema. Meu pai, pastor Sérgio Aquino, foi convidado dessa noite para estar aqui com a gente, para falar sobre todos aqueles comentários que a gente vem colhendo durante a semana, alguns no Facebook, alguns no Instagram, alguns nos grupos do qual eu participo, até dentro do nosso grupo mesmo, dos adolescentes, do Papo de Menina, do grupo jovem. Então a gente anotou alguns, a gente vai tentar falar todos eles, mas se a gente não conseguir, a gente vai gravar um outro vídeo, ok? Vamos estar orando agora, pedir ao Senhor para que ministre o seu coração, esteja com o seu coração aberto para receber essa palavra, essa ministração que será feita pelo pastor Sérgio nessa noite. Pai amado, Senhor, diante de Ti nós estamos. Quero Te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado através desse instrumento, da internet, do Instagram, dessas lives, de poder ministrar a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa a vida de quem está nos assistindo neste momento, que eles possam estar com os seus corações abertos, com a sua mente aberta para receber aquilo que for ministrado nessa noite. Abençoa a vida do meu pai, que prontamente atendeu o meu pedido de estar aqui comigo, trazendo esclarecimento sobre o que a Tua Bíblia, sobre o que a Tua palavra fala. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa sexta-feira. Nos abençoa. Essa oração que eu te faço, eu já te agradeço. Amém. Amém. Então vamos lá, pai. Eu vou Vamos, colocar... o tema é: o crente, ele pode fazer tatuagem, né? É um assunto extenso, é um assunto polêmico, mas vamos aqui, à luz da palavra de Deus, pedir ao Senhor que possa nos abençoar. Não sei se vai dar tempo, é um assunto muito extenso, mas vamos, se puder, a gente faz 2, 3. Vamos fazendo conforme as dúvidas forem acontecendo. A gente vai colocar o vídeo, mas você pode colocar os comentários embaixo, porque se o seu comentário e a sua dúvida não for esclarecida nesse vídeo, por conta do tempo, meu pai vai anotar e a gente vai voltar para esclarecer. A primeira dúvida e a mais perguntada era se a Bíblia é clara em dizer que a tatuagem é pecado. A tatuagem é pecado? A Bíblia é muito clara aqui no Levítico. Alguns dizem, não, Levítico não é base, porque fala para Israel. Levítico, capítulo 19, versículo de número 28, diz assim: não façam, na NVI, a Bíblia é NVI, não façam corte em seus corpos por causa dos mortos, vírgula, nem tatuagem em si mesmo, eu sou o Senhor. É aí que a gente vai começar. Esse texto é para a igreja? É só para Israel? Deixa eu ler esse comentário Por que aqui. Deus permitiu que ela ficasse escrita dentro do cânon sagrado? Cânon sagrado são 66 livros que foram separados, e esses 66 livros chama-se cânon sagrado, livros que foram sagrados para servirem de doutrina para a igreja. É uma pergunta, né? Eu acho que dentro desse texto, foram muitos textos que foram enviados, mas tem uma pergunta aqui dentro desse texto. Alguns dizem que o texto em questão não proíbe o uso de tatuagem. A ideia é que Israel não copiasse o costume de nações pagãs de sua época que faziam marcas e feridas na pele em adoração aos mortos. Portanto, esse versículo bíblico não pode ser usado para fundamentar uma proibição total da prática de se fazer tatuagem? Não. O que eles faziam, os povos pagãos faziam, em marcar o corpo ou fazer corte no corpo, eles se autoflagelavam, né? Em determinados momentos que eles viviam, eles se autoflagelavam, né? E
tatuagem. Tatuagem, eles tatuavam seus corpos em homenagem aos deuses do Egito. Por exemplo, hoje, uns deuses que tem no Egito, né, que é o mais usado tatuagem, é Horus, que é um olho, desenho de um olho. Quando ele é desenhado do lado esquerdo do corpo, ele é o Horus, adorador da lua, e do lado direito é o Horus, adorador do sol. Então, se nós entrarmos dentro dessa linha de tatuagem, procurarmos ver, se entrarmos lá no Google, né, botar lá o significado das tatuagens. Então tem muito significado a tatuagem. Tatuagem identifica uma tribo, tatuagem identifica uma quadrilha. Tatuagem, por exemplo, a tatuagem, um pingo no olho, uma lágrima descendo no olho, né? Essa lágrima descendo no olho identifica que a pessoa é um assassino. Aquele que tem palhaço desenhado no corpo é matador de polícia. Então, tem tatuagem, as mais simples, tem o seu secretismo, né? Umas é para trazer prosperidade, outras para trazer proteção, outras para... E o crente não vive de sincretismo, né? Desenha, escreve fé para dizer que tem fé. A fé, ela tem que ser demonstrada, não escrita, mas ela é demonstrada em atitude, né? Então, é uma cruz, é porque eu sigo a palavra de Cristo, morto na cruz. Então, tem vários sincretismos também religiosos, sincretismo também evangélicos, né? Infelizmente. Isso que o senhor está falando se encaixa aqui numa pergunta que eu recebi, está assim. Também sobre o livro de Levítico, a instrução é que não seja feita tatuagem em culto aos mortos. Então, uma tatuagem que não esteja ligada aos mortos... Aos mortos ali não é a tatuagem. O texto é muito claro. Versículo 28. Porque aqui... Pelos mortos não darei golpes ou corte nos corpos. Eram flagelos. O flagelo nos corpos pelos mortos é uma coisa. Não fazer vírgula, ponto e vírgula. Nem façais marca alguma, ou não façais tatuagem alguma sobre si, ou em si mesmo, porque eu sou o Senhor. Então, marca no corpo, ou flagelo, corte no corpo é uma coisa, tatuagem é outra. O texto se divide em duas orações. A primeira, não façam corte no corpo, ponto e vírgula, e nem tatuagem em si mesmo, porque eu sou o Senhor. Então ele se encaixa aqui, né? Não é só por não fazer corte com o... Ele fala especificamente das as duas situações. Você não deve flagelar-se, né? Entrar em flagelo. Mortos. Por causa dos mortos, seus entes queridos que morriam, eles se flagelavam, entendeu? Eles se cortavam, né? Era uma forma deles passar o seu luto. É porque algumas pessoas, elas dizem isso. Não, eu não estou fazendo em culto aos mortos. Estou fazendo com um outro sentido. Mas a Bíblia é clara. É clara. As duas situações. Claro, o texto tem duas. Não é ele só dividido em duas orações. Por homenagem ou culto aos que foram. Não. Negativo. Entendeu? Aqui, ó. Também no livro de Levítico. O livro de Levítico é o que é mais usado, né? Mas interessante que a pessoa pega o livro de Levítico, no capítulo de número 19, versículo 28, e quer contestá-lo. Mas todo o capítulo de número 11, se você vê, entendeu? Você aqui tem preceitos para o bom andamento de uma sociedade, de uma família, entendeu? Por exemplo, está aqui: não farás injustiça no juízo, respeitarás o pobre, honra aquele que exerce poder sobre você, com justiça, ou não andarás com mexeriqueiro, e vários, né, outros, né, guarda
os estatutos, não permitirás que ele se ajunte a misturamentos. Olha só. Guarde o estatuto, no versículo de número 19. Guarde o estatuto e não permita que ele se misture. Então, cuide dos animais. Quando um homem ter a sua esposa e for serva, desposada com outro homem, e não for resgatada, quer dizer, são vários preceitos. A expiação da culpa. Não amaldiçoarás ao surdo, não porás tropeço diante do cego. Entendeu? Temerás ao Senhor teu Deus. Então, são vários preceitos no capítulo de número 19. Entendeu? Observar o sábado, quer dizer, o sábado ali não é o dia de sábado, mas é o dia de descanso, é o 7º dia, né? E com as pessoas que falam que esses textos não é para nós do tempo de hoje? São especificamente para as pessoas que viviam nessa época? Não, então a Bíblia toda a Bíblia tem toda ela completa, canonizada, tem mais de 2000 anos. Então nem o Novo Testamento é para nós. Então nem o Novo Testamento é para nós. Não é especificamente para um grupo de pessoas, para uma classe ou para uma... Não. O Velho Testamento, é como o apóstolo Paulo diz, é figura. Quer dizer, são cumprimentos de todas as Sagradas Escrituras que foram ditas, relatadas, né, no Velho Testamento e se cumpriram no Novo. A gente vê vários textos no Novo. Quer dizer, e tem os princípios morais de Deus. Entendeu? Então, os princípios morais de Deus são irrevogáveis. As leis cerimoniais é que foram revogadas. Você não precisa fazer cerimônia hoje. Você não precisa fazer expiação. Você não precisa matar animais. Então as leis cerimoniais, essas foram revogadas em Cristo. Mas as leis morais, elas perduram. São perpétuas. São mandamentos perpétuos. Se o livro de Levítico tem mais alguma. Já que a origem da tatuagem era para mortos, acho que a gente já falou sobre isso. Uma tatuagem com a palavra fé poderia ser considerada adoração a Deus. Mudaria o sentido da tatuagem. A fé, ela é prática. Não quer dizer que eu escrever fé no meu corpo eu tenho fé. Nem Jesus Cristo, nem Deus, nem nada, né? Não. A tatuagem não quer dizer nada. Entendeu? O texto é bem... Pai, faz mais um apanhado, vê se tem mais alguma questão sobre o livro de Levítico que você precisa. Não, eu acho que é muito claro isso, entendeu? O livro As de perguntas Levítico... que eu recebi sobre Levítico foram essas. Essas, especificamente. Por causa da tatuagem anula, né? Todo o livro de Levítico. Né? Todo o livro de Levítico. O livro de Levítico são estatutos perpétuos. São leis morais de Deus. As leis morais, elas não foram revogadas. As cerimoniais, sim. Aqui fazia cerimônia. O sábado é um dia de descanso. Nós temos que ter um dia de descanso, porque o nosso corpo precisa de descanso. Entendeu? E quando os fariseus faziam do sábado um dia sagrado, Jesus disse, eis aqui quem é maior do que o sábado. Jesus é maior do que o sábado. Agora, nós temos que ter o sábado, quer dizer, o dia de descanso. Então, são leis morais. E as leis morais, elas não foram revogadas. São estatutos perpétuos. Então, pessoal, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre esse texto de Levítico, coloca nos comentários e a gente futuramente, se houver ainda alguma dúvida, a gente vai vir para esclarecer essas dúvidas. As que eu recebi sobre esse texto de Levítico, eu já trouxe aqui e eu acredito que tenha sido esclarecidas. E Apocalipse que eles falam, né? Agora vamos para 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 13. É um dos versículos também que a gente recebeu muito sobre esse tema, especificamente sobre esse tema. 1 Coríntios 8:13. Que fala, se comer carne escandaliza seu irmão, então não comerei carne, para que meu irmão não se escandalize.
a dúvida de uma das pessoas que entrou em contato comigo. Esse texto seria suficiente para determinar que tatuagem é pecado? Eu não fazendo uma tatuagem, pelo fato do meu irmão ficar escandalizado, seria suficiente para determinar que a tatuagem é pecado? Usando especificamente 1 Coríntios esse versículo, 8, versículo 13. Rapidinho, pai. Sabe por que eu coloquei esse em seguida a outra pergunta, só para o meu pai já responder tudo? Se a tatuagem não causar escândalo, ela deixa de ser pecado, então eu poderia participar de uma denominação, de uma igreja, de uma comunidade em que a tatuagem é bem vista. Aí eu não traria escândalo e esse texto perderia a sua importância, já que eu estou participando de uma denominação, participando de uma igreja em que não existe oposição a uma tatuagem. Então eu não traria escândalo. Agora a gente tem que observar que a cultura, ela é local. A cultura, ela é local. Então você não pode fazer o seu grupo de congregacional de uma tribo local. Porque a igreja, ela é universal. A palavra de Deus, ela é universal. Então, a palavra de Deus, ela tem nada a ver com costumes. Não, costume e cultura é local. É local. Ela é restrita a uma localidade, a um país, a uma cidade, entendeu? Não é a mesma coisa que se dizer, como a gente A igreja é universal. Quando a gente vê assim os assembleanos, o assembleano só prega de terno e gravata, o batista ele já prega já sem gravata. Eu vejo que muitos têm essa questão da tatuagem como denominação. Fazer uma observação, diferente. ela falou sobre terno. Terno, gravata é formalidade, não quer dizer espiritualidade não, tá? Então, formalidade. Deixa. Aproveitando, porque alguns acham que é espiritual porque está de terno e gravata. É formalidade, não tem nada a ver com espiritualidade. Então, tenho muitos amigos, pastores, homens de Deus, servos de Deus fiel, que prega assim, de camiseta, dia de domingo. Eu mesmo, lá na quando igreja eu vou na mesmo. igreja, quando eu vou na igreja deles, eu prego de camisa igual a eles. Quando eles vão lá um dia eu convidei um pastor para ir lá na nossa igreja pregar, e ele chegou, estava lá no meio dos homens, lá cheio de terno, todo mundo de terno. Quando eu cheguei, deu um probleminha no carro, cheguei mais tarde, aí eu tô vendo ele lá, sentado no púlpito, todo deslocado, porque ele tava com camisa de manga, sem gravata. O que eu fiz para ele ficar à vontade? Entrei no banheiro, tirei o terno, tirei a gravata e entrei. Quando ele me viu, chegou a respirar. Pregou que é uma beleza, entendeu? Mas muitas pessoas misturam as coisas, né? E acham que é questão de denominação. Terno e gravata é formalidade, não tem nada a ver com espiritualidade. Volta lá então, pai, sobre isso. Sobre a questão da denominação. Se eu estou numa denominação onde eu não escandalizo o meu irmão, tudo bem. Mas e os outros? Só ali você tem irmão? Os seus irmãos o pensamento só... fecha, fica ali. Fica um grupo sectário. Você mora numa ilha? Entendeu? E os outros? E às vezes escandaliza mais que o ímpio. Sabe o que hoje, escandalizados. Infelizmente hoje, está se usando, é proibido proibir. É proibido proibir porque esvazia a igreja. Se proibir, esvazia a igreja. Então, vamos embora mas deixa não é assim. O céu é estreito. A gente está estreito. A gente tem que largar as nossas mazelas. É a Bíblia. Entendeu? Então, por exemplo, a igreja dos homossexuais cortaram um monte de texto, fizeram a sua Bíblia e estão lá usando a sua Bíblia, tirar todos os textos que condenam o homossexualismo. Mas a gente vai fazer isso agora? Para poder as pessoas se adaptarem ao Evangelho. Quer dizer, eu tenho que me adaptar ao Evangelho. Não o Evangelho tem que se adaptar a mim. A porta é estreita e só vão entrar na porta aqueles que se adequarem a ela. Não é ela que vai se adequar a mim. É eu que tenho que me adequar à porta.
E Jesus disse que ela é estreita. Foi ele que disse que ela é estreita e são poucos que vão passar. Ele não disse que... Ele disse que muitos não vão passar. E eu estou lutando para estar nesse pouco. Então é isso. E a gente recebeu muitos vídeos, eu, Vitor, também líder dos jovens, a gente recebeu muitos vídeos em que pastores, pessoas conhecidas do evangelho, que diz que a Bíblia não é clara sobre a tatuagem. E eu fiquei muito preocupada com isso, porque conversando com meu pai, será que a Bíblia falharia em algum assunto de dizer que ela não é clara, de dizer que não fala especificamente sobre a tatuagem? Dá a entender, esse versículo dá a entender que pode, ou então que dá a entender que não pode. Então é um assunto que fica no ar, mas por muitos pastores e por muitos líderes, eu acho que por medo de se tocar no assunto. Porque o evangelho é simples, entendeu? A pessoa fica procurando argumentos para querer suplantar a Bíblia Sagrada, entendeu? Eles ficam procurando meios para não obedecer, ficam se esquivando para não obedecer às Sagradas Escrituras. E pode-se dizer que usando até de forma isolada alguns textos isolados, como esse, né, de Apocalipse, né, que você falou comigo. Esse é o que é mais pedido. A gente vai falar, a gente vai chegar lá. Agora também, deixa eu ver aqui. Paulo fala sobre os adornos. Tatuagem é um adorno externo, assim como a maquiagem, o brinco, a pulseira, o esmalte, a tinta de cabelo. E muita gente usa desses argumentos. Mas aí você pode pintar o cabelo, você pode fazer uma sobrancelha, você pode usar um brinco, você pode pintar as unhas. Qual é o limite desses adornos? O adorno, o exterior, né, que ele não venha a criar na vida da pessoa uma arrogância que venha a subjugar o outro, entendeu? A pessoa se vestir de uma forma que venha subjugar o outro e ela venha a ter orgulho exacerbado daquela beleza exterior, entendeu? Então esse que é o problema. O problema não está em usar adornos. Eu não vejo problema. E também não existe associação da tatuagem. Por exemplo, pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Se você tem o cabelo louro, ruivo, preto, né, branco, não tem problema você pintar. Eu não vejo problema nenhum. Agora, o problema é a pessoa botar marrom, roxo, listrado. Sai da normalidade. Assim agora, como é a tatuagem, né? Foge da normalidade. Foge da normalidade. E vamos ver aqui alguns textos, né, que são muito claros acerca desse assunto. Entendeu? Porque nós temos que compreender a Bíblia Sagrada num todo. Entendeu? Continuando aqui as palavras de Paulo em Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Ensinou que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isto é critério para chegar à conclusão de que eu não devo fazer uma tatuagem? Isso foi uma pergunta também de um dos componentes do nosso grupo, colocou lá no grupo, no WhatsApp. Vou ler aqui mais uma vez. Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Posso usar isso como critério para chegar à conclusão que não devo fazer uma tatuagem? Claro. Você pode usar esse texto como um contexto de outros textos que vamos ler. Entendeu? Você aqui está falando do seu livre-arbítrio. Todas as coisas você pode fazer. Como beber, tudo, como beber, né? como fumar, como cheirar. A gente tem liberdade para fazer. Você tem liberdade. Agora, te convém fazer isso? Te convém fazer isso? Te convém trair a sua esposa? Trair seu esposo? Te convém cair em fornicação? Entendeu? Convém beber bebida alcoólica? Tudo tá aí, né? A gente que tem que saber
fazer as escolhas certas. É o livre-arbítrio. Você quer fazer? Outra dúvida, sobre as pessoas que já Não têm... pode. Sobre as pessoas que já têm tatuagem, se convertem, continuam em pecado? Não, é lavado. Ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Entendeu? Nenhuma condenação. Eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? A pele deles se tornou limpa diante de Deus. Só para fechar aqui o assunto, eu acho que está lá ainda em Paulo. Na minha concepção, uma tatuagem passa a ser pecado quando sua igreja não permite e você faz, porque a desobediência é pecado. Se eu escolhi congregar em uma determinada igreja que não aceita, eu tenho que caminhar de acordo com a doutrina. É tudo que a gente está falando, não é questão de denominação. Isso. É questão que a Bíblia é clara. Né? Parece ser um argumento coerente, mas só que é um argumento coerente local. Ela leva para o lado local. E a igreja é universal. Nós não podemos... É isso que a gente precisa entender. Precisa entender não é que local, a Bíblia não é local. Não é onde eu estou. Porque tem uns vídeos... Eu também recebi alguns vídeos que líderes falavam sobre isso. Se eu estou dentro de uma comunidade, até dentro de um bairro, de uma cidade, de uma denominação, convivendo com todas as pessoas que acham que aquilo é normal, não vou trazer escândalo, então posso usar. Só se restringir somente à igreja de Cristo ali. Só aquele grupo foi a igreja de Cristo. Mas a igreja é universal. A igreja não é local. Então, gente, está sendo bem... todos os textos estão sendo bem claros. Parece ser coerente, né? Sim. A argumentação, né? Sim, se eu estou numa usa igreja o texto... onde não proíbe fazer tatuagem, então eu não trago escândalo. E os outros irmãos? São irmãos da mesma congregação, mas são irmãos da mesma igreja, ao qual o cabeça é Cristo. Sim. Aí entra naquela coisa, será que vai ter um espacinho lá no céu só para aquela denominação? Então, sobre o livro de Coríntios e o livro de Levítico foram essas. Vamos para o livro de Apocalipse? Vamos. Então, Apocalipse foi eu acho que esse foi o que mais... A dúvida maior foi nesse livro. Especificamente nesse texto. Nós recebemos muitas dúvidas. Por quê? Existem muitos documentários, textos, teses na internet que dizem que Jesus tinha uma tatuagem. Então, eu sei que para alguns pode até parecer, oh meu Deus, Jesus tinha uma tatuagem. Mas tem muitos textos, muitas teses, muitas teorias que confirmam que Jesus tinha uma tatuagem. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 16. Meu pai vai ler ali da Bíblia pra gente poder entender, porque é uma questão de colocação, né? Vamos ver aqui. E no manto, ou em algumas traduções tá veste, e na veste, e na coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A NVI está escrito, e sobre a veste, e sobre a coxa, está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí qual é a dúvida? A pergunta é que Jesus tinha uma tatuagem. Se isso é base para fazer uma tatuagem, porque Jesus tinha uma tatuagem. Porque o texto é claro que Jesus tinha uma tatuagem. E o que me preocupa é isso. Muita gente influente na internet com essa base de que Jesus tinha realmente uma tatuagem. Joyce Meyer, uma das pregadoras americanas, Joyce Meyer, muito conhecida aqui no Brasil, ela diz que Jesus ele é tatuado. Ele é tatuado. Nós temos que observar o texto bíblico com muito cuidado. E na veste e na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A NVI está e na veste ou e no manto
sobre o manto e sobre a coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada no original, essa conjugação nós temos que ter um cuidado muito grande. Sobre o manto e sobre a coxa está escrito. Essa conjugação e no grego é kai, K-A-I, kai. Ela é usado a conjugação e no início do texto. E tem, tá, cai, e tem sobre o manto e sobre a coxa escrito. Cai no início do texto é e. É e. E tem ekei no grego. Sobre ria, tor, ramoration, quer dizer, sobre o manto. Aí vem um novo e, mas não é e, vem um outro kai. Kai es resto hatman. Hatium. E tem sobre o manto cai miros, quer dizer coxa. E che to retimai cai te miros, quer dizer, e tem sobre a coxa, sobre o manto e sobre a coxa escrito. Nós vamos entender. Tem um e no início e tem. Esse e aqui é e mesmo. Porque o kai no grego, ele pode ser também, pode ser isto é, e pode ser e. Então, o kai, nesse texto, ele está no início e tem sobre o manto e esse e aqui, esse kai é isto é kai no grego. E tem sobre o manto e sobre a coxa, quer dizer, e tem escrito no manto, isto é, sobre a coxa. Jesus, ele usava, né, como naquele tempo, vestido. Naquela época, era roupa, vestido, comprido. Até os fariseus usavam tão comprido, chegava a arrastar no chão, para demonstrar que eles eram mais santos que todos. Jesus usava até a canela o vestido. Então aquela veste longa que Jesus usava, e ele veio escrito no manto, isto é, sobre a coxa, quer dizer, na altura da coxa. Jesus, ele não está montado num cavalo, puxando o vestidinho para cima e mostrando a coxinha, não. Porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. É, Jesus andando sobre um cavalo e puxando o vestido para cima, mostrando as coxinhas tatuadas. Porque pra ver, que negócio é esse, irmão? Porque pra ver, teria que realmente levantar o vestido. Levantar. Jesus montado num cavalo, levantando o vestido para mostrar a coxa. E tem no manto, ou no veste, na veste, e ai, cai, quer dizer, isto é, sobre a coxa, na altura da coxa. Então não estava escrito sobre a pele, mas no vestido
na altura da coxa. E nós vamos entender por que esse negócio da coxa. Os judeus, quando eles virem Jesus, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre a altura da coxa, os judeus vão entender. Esse é o mais sensacional, né? Os judeus vão entender. E sabe o que a igreja não entende? Porque não estuda a palavra de Deus. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos entender. Porque esse está escrito sobre a altura da coxa de Jesus tem um significado importantíssimo para a igreja. E é perfeito. Deu para entender? Deu. Será que deu para entender? Então, quando nós dividimos a oração, né, que é o texto, se nós dividirmos ele, e tem escrito sobre o manto e sobre a coxa, quer dizer, nós dividimos. Escrito sobre o manto Na altura da... e sobre a coxa. Então, o E ali, o cai no meio do texto, ele divide o texto em duas orações. Né? Então, está escrito sobre o manto e sobre a coxa, onde as pessoas pegam esse texto para justificar que eles podem também se tatuar, porque Jesus era tatuado. A Joyce Hasselman, mãe. Bota aquela telinha preta. A Joyce Maia, uma das pregadoras, ela diz que Jesus, ele tinha tatuagem. Jesus andava mostrando a coxinha na rua. Que é isso, irmão? Jesus veio montado num cavalo branco, mostrando a coxinha. Que brincadeira é essa? Porque seria o único jeito de ver que a tatuagem... Ele levantando o estaria vestido. ali. Ou seria algo transparente. Um voal. Não pode. É escrito e sobre. Isto é, sobre a coxa. Sim. Isto é sobre a coxa. Mas o significado é lindo. Você entender por quê. Não foi para causar polêmica, nem para que a gente pudesse estar aqui hoje usando esse texto. Foi o que meu pai falou. Quando a gente... É triste, mas quando a gente não estuda, a gente fica com o pensamento, com esses pontos aí de interrogação. Esses pontos de interrogações, Por que Jesus faria isso? Será que ele não pensou lá na frente que as pessoas poderiam usar isso a favor das suas vontades, até de ter uma tatuagem? Mas não, gente, é um significado, tem um porquê. A Bíblia ela é muito clara. Quando eu comecei a falar com os adolescentes sobre isso, porque surgiu lá no grupo dos adolescentes, foi sobre isso. Muitos deles colocaram, Sula, a Bíblia não é tão clara assim. Será que a Bíblia não é tão clara assim? Eu falei, gente, não é possível. Claro que a Bíblia é clara. Muito em tudo. clara, muito clara. A Bíblia não vai nos deixar dúvidas, não vai deixar pontos de interrogação. Ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Agora, não adianta querer assistir essa live e você não tá com o seu coração e com a sua mente aberta para entender de fato o que a Bíblia tem a dizer. Porque procurar textos isolados para justificar a sua vontade de ter uma tatuagem é o que a gente mais vê na internet. Grandes influenciadores evangélicos, grandes youtubers influenciando o meio evangélico, dando base bíblicas de textos isolados para que se possa fazer uma tatuagem. Muita gente. Então não adianta você assistir essa live com seu coração fechado, sua mente fechada e não querer ser ministrado pelo Espírito Santo. Porque não adianta meu pai falar, eu falar. Quem vai nos convencer de que do que a Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia e a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos convence. Então, abre teu coração para ouvir essa palavra. Abre teu coração para que você possa ser ministrado por essa palavra que está sendo pregada nessa noite. Não adianta estar com seu coração fechado, sua mente fechada naqueles textos que você tem visto aí pelos youtubers, pelas teses na internet. Tem que abrir a mente. Tem mais algum detalhe sobre esses versículos que a gente falou? Não, até agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Ninguém tá mandando nada. Não, as perguntas que eu tô recebendo são muito parecidas com essas. Eu recebi agora, novamente, falando sobre a questão de pintar a unha, pintar o cabelo, fazer a sobrancelha, porque é aquela sobrancelha que realmente marca. Essas dúvidas ficam a todo momento
Vamos falar sobre, Convivendo sobre, com ela, né? sobre esse escrito na altura da coxa de Jesus? Vamos. Depois vamos dar mais uma pincelada sobre esses textos. Vamos. Só para deixar Fazer uma- claro, já que continua chegando dúvidas com relação ao que eu posso fazer. Porque não adianta a gente condenar a tatuagem e achar que se você vai pintar a unha, você tá pecando. Se você for usar uma maquiagem, você tá pecando. Então a gente tem que estar claro em tudo, não só com a tatuagem. Tem muitas coisas que a gente precisa Tem muitas entender. coisas também o que a Bíblia loucura, fala. entendeu? Tá loucura. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Gênesis capítulo 24, versículo 9. Gênesis capítulo 24, versículo 9. Diz assim: Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Abraão pediu ao seu servo Eliezer para buscar no meio a sua parentela uma noiva para o seu filho Isaque. E ele fez um juramento, e esse juramento, esse pacto era firmado com a mão sobre a coxa. Eliezer colocou a mão sobre a coxa de Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou cumprir o meu juramento, ainda que eu corra perigo de morte. Eu vou cumprir o meu juramento. Vamos outro texto? Gênesis capítulo 32. Se você tá com a sua Bíblia, abre, Jacó. vamos ler junto. Jacó, quando atravessou o val de Jaboque, e ali ele pelejou com o anjo, a Bíblia diz que ele pelejou com o anjo. Ele não pelejou contra o anjo, ele pelejou com o anjo, tá? Porque ele pelejou ao lado do anjo em oração. E ele pediu, olha só, segurou na sua veste, o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me abençoar. Versículo 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com o anjo. Aquele anjo, e Jacó depois, ele foi poderosamente abençoado. Nós vimos isso. Ele se reconciliou com seu irmão, ele com medo de ser morto pelo irmão. E Jacó, ele até o dia de hoje diz que o judeu, ele não come o nervo da conjuntura da coxa. O anjo tocou na coxa de Jacó. Quer dizer, eu vou te abençoar. O pacto, o juramento está feito, eu vou te abençoar. Vamos ver outro texto. Gênesis 47, versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da sua morte, chegou José, o seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu já com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. José prometeu a Jacó que ele não ficaria enterrado no Egito e fez esse pacto com a mão na coxa. Estão entendendo, irmãos? E fez esse pacto, esse juramento com a mão aonde? Na coxa. Vamos outro aqui? Êxodo 13. Êxodo, capítulo 13.
versículo 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então esse pacto também foi feito com José. O povo de Israel fez esse pacto com José. Então passou-se muitos anos, centenas de anos, e os ossos de José não ficaram no Egito, foram levados porque o povo de Israel fez esse pacto com José. Então entenda, irmãos, esse nome escrito na coxa de Jesus, o povo de Israel vai entender. Era necessário. É necessário. Quando Jesus ele vinha montado no seu cavalo branco, com os olhos reluzentes, com os pés reluzentes, com a espada afiada. Oh, meu Deus, Deus é fiel. Para vir buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino. O povo de Israel vai entender. Ele prometeu voltar. Porque está escrito na tua coxa o pacto. A promessa, passou-se os anos, centenas, milhares de anos, e ele voltou. Ele cumpriu a sua palavra. Porque está escrito sobre a sua coxa. O povo de Israel vai entender. Então esse escrito sobre a coxa não é uma tatuagemzinha não, irmãos. Isso é um pacto que Deus fez com o povo de Israel e com a sua igreja, que voltaria e ele vai voltar. Eu acho até pejorativo usar esse pacto, essa aliança. É até desrespeitoso. É desrespeitoso. Entender essa aliança como se fosse uma mera tatuagem. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada. Vamos estudar a Bíblia. Não vamos ler ela e procurar entender a nosso bel prazer para satisfazer os desejos da nossa carne. Mas vamos entender ela de forma espiritual, de forma abundante. O texto de Gênesis, esse texto, esse pacto de juramento, ele não foi abolido. Ele vai se cumprir até o dia, no último dia, na vida de Jesus, escrito na sua coxa. Entendeu, meu querido? Então, é muito pejorativo usar o texto descrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali para justificar uma tatuagem. Desrespeitoso, é uma aliança. E a mensagem que está por trás disso é linda e as pessoas estão banalizando o verdadeiro e extremamente espiritual. Extremamente espiritual. É uma extrema heresia, né? Usar esse... É heresia. Usar esse texto para se tatuar é heresia. Porque não tem outra coisa para se falar que não seja essa. Não tem, não pode Não fugir todo esse texto. Não existe nada na Bíblia que possa justificar, que deixe dúvida de que isso era realmente um pacto e precisava estar lá. Precisava ser desse jeito. Ah, mas Jesus trouxe confusão. Não, mas precisava ser desse jeito. Não trouxe confusão. Não tem confusão. Quem confunde as coisas somos nós, irmãos. É os homens. Somos nós. A gente é que confunde tudo, a gente atrapalha. Deixa Deus falar. Deixa o Espírito Santo falar. Lê a Bíblia com atenção. Prescuta. Prescutar é analisar minuciosamente. Com muita oração. Não é ler a Bíblia sem orar. A Bíblia tem que ser lida debaixo de muita oração.
porque é a boca de Deus falando conosco. Agora, não use da palavra de Deus para justificar os nossos erros. Entendeu? Isso é pecado. Porque se fosse ler por ler, quantas pessoas ímpios leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse toda, mas não pratica. Mas não entendem nada. Não entende, não pratica, não creem, né? Tem que crer. Primeiro de tudo, tem que crer naquilo que está nas Sagradas Escrituras. Entender, né? É. Vamos contextualizar ali a Coríntios, né? 6, versículo 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Capítulo 6, né? Uhum. Mas nem tudo me convém. Isso, mas vamos ler o versículo 6, o capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou me deixar dominar. Está entendendo? O apóstolo Paulo dizendo, ela me são lícitas, mas não me convém. E não me deixarei dominar por ela. Por quê? Essas coisas que me são lícitas fazer, vai me afastar de Deus? Então não vou me deixar dominar por elas. Vamos ler o versículo do capítulo 6, vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. O 19 e o 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meu querido irmão, voltando agora à tatuagem, alguns falam assim, eu vou fazer tatuagem porque o corpo é meu. O corpo é meu. Então, se o corpo é teu, você pode fazer tatuagem. Agora, se o corpo é do Senhor, o teu corpo pertence ao Senhor. Vou ler de novo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós, porque foste comprado por bom preço. Qual preço é esse? Sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se o teu corpo pertence a você, então você faz tatuagem, porque o teu corpo pertence, o teu corpo é teu. Né? As mulheres que fazem aborto, eles não fazem isso, o corpo é meu, quem manda no meu corpo sou eu, então eu vou abortar. Eu não estou querendo ligar uma coisa com a outra não, tá? Mas é pessoas que pensam assim, o corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Regras, né? Meu corpo, minhas regras. É, o meu corpo é meu. Então vamos começar a entender que o seu corpo agora pertence ao Senhor. Ah, pastor, mas e aqueles irmãos que têm já o seu corpo tatuado e hoje servem ao Senhor? Se ele passou a ter consciência de que o seu corpo pertence ao Senhor, ele não vai ter orgulho das suas tatuagens.
Ele tem as suas tatuagens como marcas. Explica aquela situação que a gente falou sobre a marca do nosso passado. A marca do passado. O alcoólatra. Eu era alcoólatra. Não, pessoal, Fica pra sempre, né? para sempre. Eu fui um alcoólatra. Entendeu? Uma questão de um indígena também, a mesma situação. É. Aquela pergunta que a gente recebeu, né? Não, pecado A imperdoável, pessoa, né? a tatuagem tá ali, ela continua em pecado a partir do momento que ela se arrependeu de ter feito. Ele não tem orgulho mais da tatuagem. Porque tirar a tatuagem, além de ser caro, Doloroso. é muito doloroso e fica uma cicatriz horrível. Não fica normal. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Fica uma cicatriz horrível. É doloroso. Caro. Dizem que é muito doloroso e é muito caro para tirar. Parece que 3 vezes mais do que o valor de fazer a tatuagem, dependendo de quem você vai fazer. É muito caro. A Bíblia diz, não há maior amor do que aquele de dar a própria vida em favor do seu amigo. Jesus ele falou isso em João, capítulo de número 13, versículo 15. De dar a sua vida em favor do seu amigo. Né? Da vida é dar sangue. Uma bolsa de sangue, uma pessoa que doa uma bolsa de sangue, ele salva 4 vidas. Pessoa que tem tatuagem não pode salvar ninguém com doação de sangue, porque ele não pode doar. Se nós temos que ser imitadores de Cristo, o crente ele tem que ser doador de sangue. Jesus ele doou o seu sangue para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Aos que creem. O sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade para os que creem. Eu doando uma bolsa de sangue, eu posso salvar 4 vidas se quiserem serem salvas. Porque o camarada pode não querer ser salvo. Pessoas que precisam assim como do sangue. O evangelho, né? Então é uma coisa que você tem que pensar, irmãos. E tem muitos lugares também que para você ministrar a palavra, você também não pode ter tatuagens, né? Eu já ouvi falar sobre isso também. Existem muitos países que você não pode chegar. É país que você não pode entrar. Não pode chegar se você tiver. Então o peso de fazer uma tatuagem, de ter uma tatuagem é muito grande. Ó, tem repartição pública que se você prestar um concurso, você é reprovado com tatuagem. Então, são coisas polêmicas. Então isso aí no mundo secular. Agora, estamos aqui na Bíblia. Que é o mais importante. Isso aí é o prejudicial na vida secular. Entendeu? Agora vamos aqui na Bíblia. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 28 ao versículo 32. 33. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a sua consciência não atua, mas a do outro. Pois, que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo está aqui sendo abrangente, irmãos. Aqui ele fala de comer comida sacrificada. E você não vai comer aquela comida sacrificada quando a pessoa disser que é sacrificada, não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência dele. Porque a sua consciência, a minha consciência está resolvida.
E aquela comida sacrificada não vai fazer mal algum. Se eu comer ela sem saber que ela foi sacrificada, ela não vai fazer mal algum. E se eu souber que ela foi sacrificada, vai te fazer mal? Não. Mas vai fazer mal à consciência do outro. O que o outro vai dizer? Ele comeu a comida que eu sacrifiquei aos ídolos, aos demônios, então o Deus dele é igual ao meu Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está falando de consciência, a nossa preocupação com a nossa consciência. Eu vou fazer tatuagem, eu vou comer isso aqui, esse come Damião, porque eu estou com a minha consciência tranquila. Nós não devemos, Paulo diz, você não deve se preocupar com a sua consciência, mas com a consciência do outro. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos somente com a nossa consciência. Quando você se preocupa só com a sua consciência, está tudo certo. A minha consciência está tranquila, eu vou abortar. A minha consciência está tranquila, eu vou fazer tatuagem. A minha consciência está tranquila, eu vou comer comida sacrificada. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa. Aqui eu vejo também nessa outra coisa, sacrifício, tatuagem. Por quê? Porque, irmãos, muita gente se escandalizam com tatuagem. Muita gente. E vai entrando, sai ano, entra ano, e sai ano, entra ano, e sai ano. Ninguém se acostuma com isso. Não é uma coisa de... Não, vai chegar um dia que vai ser... Não vai. As pessoas vão continuar se escandalizando. Tanto é que os jovens estão aí com a cabeça tudo em parafuso. Porque eles querem adorar a Deus. Eles amam a Deus. Mas a consciência deles dizem, você não deve se preocupar com a sua consciência, mas com a consciência do outro. Nessa questão que o senhor colocou agora. Aqui, ó, deixa eu terminar aqui de ler o texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazais tudo para a glória de Deus. Você contaminando a consciência do outro, você está glorificando a Deus, meu irmão? Você fazendo o outro se escandalizar, você está fazendo para a glória de Deus? Hein? É uma pergunta. Eu estou te fazendo essa pergunta, a Bíblia está te fazendo essa pergunta. Quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para você não contaminar a consciência do outro. Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, e nem para a igreja de Deus. A nossa postura, ela não pode levar escândalo nem para os judeus. Os judeus, irmãos, quando vê uma pessoa tatuada, ele fica escandalizado, porque eles guardam esses preceitos no coração. Eles guardam o que está escrito em Levítico. Vocês não podem mutilar o seu corpo, você não pode fazer tatuagem. Os judeus, quando vê uma pessoa tatuada, eles se escandalizam. Não é só crente, não é só igreja, não é só grego, é judeu também. Quer façais qualquer outra coisa, não dê escândalo, que essas pessoas não fiquem escandalizadas. Se você chegar perto de um judeu todo tatuado, ele fica escandalizado, porque ele guardou os mandamentos do Senhor em Levítico capítulo 19, versículo 28. E o texto está dizendo, o apóstolo Paulo, não dê escândalo nem para judeus, nem para gregos, e nem para a igreja de Deus. É a igreja, não é a denominação. Não é dê escândalo para a sua denominação ou para a denominação vizinha. Está falando da igreja de Deus, a igreja universal. Não é a igreja universal de Deus, não. Do reino de Deus aí.
toda a igreja. É toda a igreja. Igreja ao qual o cabeça é Cristo. Amém? Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio preceito, o meu próprio proveito, mas o que é de muitos, para que assim se possam salvar. Irmãos, quando a gente dá escândalo, nós nos tornamos pedra de tropeço. O apóstolo Paulo está dizendo, por isso eu me preocupo em buscar não o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim aconteça a salvação de muitos. Isso é muito forte. Ah, não tem texto esclarecedor no Novo Testamento que eu não deva me tatuar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não traga escândalo para os judeus. Chega perto de um judeu tatuado. Não dê escândalo para os gregos, quer dizer, para os ímpios, os que estão de fora. A gente falou lá no início, não é só os crentes que se escandalizam, né? Não dê escândalos aqui, ímpio grego também. aqui está falando para os ímpios. Deixou bem destacado, né? Não dê escândalos para os ímpios, para os que estão de fora, e não dê escândalo na igreja. Então cai totalmente por terra a questão da denominação. Se eu estou numa denominação que pode, mas esse é Aqui está falando, não está falando escândalo ali dentro, mas denominação, escândalo fora. mas a igreja, ela, corpo de Cristo. Ah, eu acho que a gente chegou, né? O quê? Tem mais alguma pergunta? Não, foi só isso. Foram esses textos mesmo. Foram esses textos. Fechou? Fechou? Amém? Não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. O seu corpo não é teu, não te pertence. O teu corpo é de Deus. Deus está sinalizando para você tatuar o teu corpo? Deus disse para você tatuar? Está escrito na Bíblia, tatue o seu corpo? Está escrito isso? Aonde você encontrou isso? Aonde está escrito que você deve tatuar? Que Deus está dizendo que você deve tatuar? Deus, ele vai dizer o que você não quer ouvir. Que você não deve se tatuar. Você não deve se tatuar. Ah, mas o que se tatuou? Pede perdão a Deus e convive com essa situação. Não tem orgulho dessas tatuagens. Não tem orgulho delas. Certo? Amém? Fechou. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe a igreja do Senhor. E fica aberto aí para a gente bater outro papo. Mas eu queria muito fechar esse tema da tatuagem, então se você tem dúvida especificamente sobre esse tema, coloca nos comentários, depois a gente vai buscar outros temas pra gente estar aqui falando nas nossas lives do Encontro Jovem. Então essa live especificamente Estamos abertos à crítica é do também. Encontro Jovem. Fica tranquilo. Coloca nos comentários, é muito importante o seu comentário, é muito importante saber o que você pensa, a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para julgar aquilo que você pensa, porque eu creio que você pode mudar o seu pensamento de acordo com aquilo que a Bíblia nos fala de maneira clara. Então é isso, comenta, coloca sua dúvida, se passou alguma coisa, porque pode ter passado, porque como meu pai disse, esse assunto é muito grande, pode ter passado alguma coisa desapercebida até por mim ou pelo meu pai, comenta que a gente volta. Tá bom? Vamos orar pra gente encerrar. Meu pai vai estar orando, entregando a sua vida, seu coração nas mãos do nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, amado e bondoso Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, em que nós temos a certeza que muitos jovens, Senhor Deus, serão alcançados pela sua palavra. Que possamos, ó Deus, tomar essa responsabilidade de não nos preocupar com nós mesmos, mas com os outros, com a consciência do outro. Senhor, quantos têm se levado, Senhor Deus, por falácias, e nós queremos te pedir, Senhor, nos abençoe como o Senhor tem nos abençoado, nos guardando, nos livrando de todo mal. Te agradeço por isso, te agradeço pela vida dessa juventude, em nome de Jesus, amém.
Tchau, gente. Até sexta. Muita saudade de Beijão, todos. beijão e um abração virtual aí pra todos.